Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233, volume do Histórico. Segunda mensagem. O intelecto foi feito pelo pensamento e a imaginação para a lapidação dos intelectuais, e por isso, todos sendo lapidados por esta cultura artificial. E por estarem sendo lapidados pelo intelecto, é a causa dos intelectuais serem destruídos pelo sofrimento. O intelecto foi muito bom por estarem sendo lapidados pelo pensamento e a imaginação, que são feitos dessas duas máquinas do chão, através de suas ferramentas, que são todos que aí estão. E por isso, tenham cultura ou não tenham, são sofredores igual a todos e destruídos pelo sofrimento. E por isso, o pensamento e a imaginação fez a cultura artificial para a lapidação do animal racional. E por estarem sendo lapidados pelo pensamento e a imaginação, essa é a causa de serem sofredores e destruídos pelo sofrimento. Para verem que a cultura artificial foi somente muito boa para a lapidação do animal racional. E por isso, sofre quem pensa que sabe muito e são destruídos pelo sofrimento, e sofre quem nada sabe. Para verem o que é a cultura do nada. Todos terminam em nada, igualmente a quem não sabe nada. Para ver que a cultura artificial foi muito boa para a lapidação do animal racional. E por ser uma cultura artificial, não conseguiu o equilíbrio do animal racional. E por não conseguir o equilíbrio do animal racional, aí está esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, que causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência e a violência causou o terror. E o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Para ver que o intelecto foi muito bom para lapidar o animal racional. E todos que estão sendo lapidados, por que estão sendo lapidados? Porque estão num curso primário. E por isso todo primário é sofredor e mortal, sem saber dizer por que é assim, por estar vivendo sem se conhecer. Para ver que a natureza fez o pensamento como máquina de lapidação e o pensamento criou uma infinidade de formas de lapidação. E por isso, o pensamento fez um intelecto para lapidar o pensador. E por isso, todo intelectual é um sofredor e acaba igual a todos, sendo destruídos pelo sofrimento. Para ver que o intelecto não passa de um curso primário, sendo uma forma de falar bem, de falar melhor do que quem não estudou. E todos magnetizados pelo intelecto e vendo que nada é, por terminar em nada sem saber porquê. E por nada ser, permanece no curso primário por nada ser. Mas os vaidosos julgam que o intelecto tudo é, e vendo a contradição em si mesmo, que o intelecto nada é, por ser um sofredor e destruído pelo sofrimento sem saber porquê. Porque todo intelectual
vive sem se conhecer. E por viver sem se conhecer, continua no seu estado primário. Por viver sem se conhecer e julgar que sabe muito e vendo que não sabe nada. Porque termina em nada e não sabe dizer porque termina em nada. Não sabe dizer porque passou a valorizar este nada como se tudo fosse. Tudo por quê? Por estar vivendo sem se conhecer. E por estarem pensando serem o que não são, por estarem vivendo sem saberem o porquê todos assim são, sem saberem de onde são, sem saberem de onde vieram e para onde vão. Porque o pensamento e a imaginação é de origem do chão. E por isso, o pensamento e a imaginação nunca souberam porque existem duas energias que sempre viveram desconhecidas de si mesmo. E por serem desconhecidas de si mesmo, fez todos assim. E todos vivendo sem se conhecer, mantendo esse curso primário por viver desconhecido de sua verdadeira origem. Sendo a verdadeira origem desconhecida de todos, por todos estarem vivendo sem se conhecer. E por ninguém se conhecer, essa é a causa de estarem mantendo este curso primário como se tudo fosse. E por um intelecto ser um sofredor, essa é a causa de quem sofre, é porque nada sabe. Aparenta que sabe, mas o sofrimento prova e comprova que onde existe sofrimento, não existe saber. E para conhecer o verdadeiro saber, é preciso se conhecer. Se conhecer onde? Na cultura natural da natureza. Porque só a natureza é que poderá dizer quem são. O porquê todos assim são, de onde são e de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Só a natureza, mas a natureza racional, não a natureza do artifício, que é a natureza do pensamento e da imaginação. A natureza é racional, porque a fase natural da natureza é racional. E só a natureza racional é que pode dizer quem são, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iam. Só na cultura racional é que todos podem passar a se conhecer, a saber o porquê essa galáxia térrea existe e a saber o porquê que a vida foi constituída pelo pensamento e a imaginação, a vida primária, a vida das aparências. E aparências não são verdades, apenas parecem ser verdades. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que raciocinando vai acertando em tudo e pensando vai sempre desacertando, por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Duas máquinas poderosas para lapidar os pensadores. E por isso, essas duas máquinas fizeram o intelecto para a lapidação dos intelectuais. E por estarem sendo lapidados, é a causa de serem sofredores e destruídos pelo sofrimento.
E tudo que é destruído pelo sofrimento está fora do seu verdadeiro lugar. E por estarem fora do seu verdadeiro lugar, que é o primeiro mundo, o mundo racional, é que são destruídos, às vezes, de maneira bárbara. Para ver que todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer para deixar de assim ser sofredor e mortal. E é o que todos estão fazendo, estudando a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio, estudando 3, 4 livros por dia, para que seu raciocínio se desenvolva o mais depressa possível, por não estar mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação, porque não querem ser mais lapidados do que já foram, nessas 21 eternidades. Todos hoje estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível para começar a acertar em tudo. Que somente com o desenvolvimento do raciocínio é que conseguirão acertar em tudo na vida, porque o raciocínio é a razão da vida. Por ser a razão da vida, é o dono da vida. E só o dono da vida é que pode acertar a vida de todos. Muitos que já chegaram a este nível de cultura natural da natureza é o que estão tratando de fazer para que tudo dê certo em sua vida. E por isso, todos que já passaram a se conhecer não têm tempo de perder mais tempo com coisas inúteis da lapidação. As coisas inúteis da lapidação é perder tempo com esse nada, porque sabe que não adianta nada, por tudo e todos terminar em nada. Fizeram do nada o que o nada não é, querendo aperfeiçoar o nada sem poder, por o nada nada ser. Como podia aperfeiçoar o nada? De maneira nenhuma. Ninguém nunca podia conseguir isto, porque estão vivendo fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Estão vivendo nessa galáxia térrea. E por não serem daí, é que sofrem demais. Sofrem até não aguentar mais, por não serem desse segundo mundo, e sim habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos sabem o porquê que essa galáxia Terra existe e quem são os culpados da existência dela, que são os tantos habitantes que saíram do mundo racional fazendo uso da liberdade que tinham. Entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. Foram chamados à atenção, mas achavam que iam muito bem, mas não deram atenção. O resultado, essa planície se transformou e todos que estavam nela se transformou de racional para animal racional. E agora continuam sendo chamados à atenção e acham que vão muito bem e que não precisa de mais nada, porque o que conhece dá para viver o resto da vida bem. O resultado, a natureza é de transformações. Acabam sendo transformados de animal racional para animal irracional, por estarem vivendo em um mundo sem se conhecer. E por isso, hoje,
Todos que passaram a se conhecer só querem saber do desenvolvimento do seu raciocínio, para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque muitos não estão mais aguentando a vida do pensamento nessa galáxia térrea. Por a vida do pensamento ser uma vida atribulada, por estarem sendo lapidados por essas duas energias a que estão ligados. Ninguém está aguentando a vida do pensamento, por a vida do pensamento ser uma vida de lapidações. O pensamento e a imaginação lapidando os pensadores, e assim preparando todos por meio desta lapidação, para depois de preparados, estarem em condições de se conhecer e sendo recuperados pela fase racional, a fase do desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho, que a primeira parte é o desenvolvimento do raciocínio, a segunda parte da vidência racional, a terceira parte o desenvolvimento do aparelho racional e a quarta parte a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio. E agora chegou a fase racional, a fase do desenvolvimento de sua desmaterialização. Depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e é conduzida pela energia racional para o primeiro mundo, o mundo racional. E encerrando aqui, nessa galáxia térrea, a classe do animal racional, passando todos a viver no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E é por isso que com o raciocínio desenvolvido, vão todos acertando na vida e multiplicando sempre os acertos, por o raciocínio ir cada vez mais se desenvolvendo. E quanto mais o raciocínio se desenvolver, mais todos certos e equilibrados para o resto da vida, até que a energia se desmaterialize, que é um habitante do mundo racional, e volte para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, por todos serem de raça racional. Voltando todos para o mundo de sua raça, o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural do animal de raça racional. E assim, todos serão conduzidos para o primeiro mundo. E o que é da planície, que é esta máquina elétrica e magnética, volta para a planície, para o seu estado natural. E o habitante do mundo racional volta para o seu estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, e fica encerrada nessa galáxia térrea a classe do animal racional, a classe do animal de raça racional. E assim é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, para ver
que a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem é completamente diferente de tudo que o pensamento e a imaginação fez para a lapidação de todos. Porque o pensamento e a imaginação fez tudo sem base, sem lógica, sem princípio e sem fim, encerrando tudo em mistérios, em fenômenos infinitos e transfinitos. Teve que ser assim para que desse tempo de todos ficarem mais ou menos aperfeiçoados pelo pensamento e a imaginação. Essas duas máquinas de lapidação horrorosa e pavorosa e tenebrosa. Porque nessas 21 eternidades passaram por tudo que deviam de passar. Como até hoje estão aí os pensadores, ligados a essas duas energias do chão e sendo lapidados por elas, como sofredores e destruídos pelo sofrimento, como aí está esta lapidação que muitos estão aguentando e outros não. Porque o sofrimento é horroroso e pavoroso pelo mundo inteiro. E todos que já passaram a se conhecer não suportam mais essas duas máquinas de lapidação, porque estão cansados de sofrer e de penar. E por isso, muitos estão tratando de estudar 4 livros por dia para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar a energia racional, que é um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que agora chegou à fase racional, a fase da sua desmaterialização, para depois de desmaterializada, essa energia tomar a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Por não serem daí dessa galáxia térrea, é que penam e sofrem demais, aí expostos a todos os sofrimentos artificiais, a todos os sofrimentos naturais e a todos os sofrimentos espirituais, feitos pelos bruxos e pela magia negra, o preto e o encarnado. Como aí está no mundo inteiro o sofrimento espiritual, o sofrimento natural da natureza, que são as doenças incuráveis, e o sofrimento artificial, que também são sofrimentos produzidos pela poluição, pelo envenenamento da atmosfera, que é muito conhecido por todos. E agora chegou a solução de tudo isto, por o sofrimento já ser irresistível, e que muitos estão aguentando e outros não estão aguentando mais o sofrimento artificial. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para que depois do raciocínio desenvolvido, tudo começará a dar certo na vida de todos e mais equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é a máquina de maior potencial que está dentro da cabeça de todos, no íntimo do mesencéfalo. E assim é a verdadeira regência da vida,
que para o pensamento a vida não tinha solução, por o pensamento e a imaginação ser de origem do chão. Mas o raciocínio que é de cima, do primeiro mundo, a vida tem solução, e aí está ela, no desenvolvimento do seu raciocínio. Por o pensamento e a imaginação ser de origem do chão, é que se tornaram duas máquinas para a lapidação de tudo que nasceu do chão. E por isso, esse conjunto elétrico e magnético manteve sempre a natureza desregulada, com enchentes de matar, com terremotos de matar, com frio de matar, com calor de matar, com faíscas elétricas de matar, com furacões, com tufões, com maremotos, com geadas, com secas terríveis. Por quê? Porque esse segundo mundo é um conjunto elétrico e magnético, comandado por essa natureza desregulada. Desregulada por estar fora do seu verdadeiro lugar. O lugar de todos é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural de todos. Vieram parar aí, nessa galáxia térrea, por fazerem uso da liberdade que tinham. Hoje, todos vendo e sabendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Mas, por todos estarem vivendo sem se conhecer, criaram uma infinidade de coisas imaginárias que nunca existiram, e as coisas imaginárias passaram a ser verdades para uns e para outros não. E por tudo ser imaginário, esse é o caso de ninguém ter com quem contar, nem onde se agarrar. Por isso, já passaram por fases horríveis e terríveis. A escravidão branca, a escravidão negra e outras fases muito piores, porque ninguém nunca teve com quem contar, nem onde se agarrar. Porque o pensamento e a imaginação, duas máquinas poderosas para a lapidação dos pensadores. E hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. A humanidade já passou por fases tenebrosas e horrorosas, pela fase de monstros e pelas várias fases de selvagens, dos primitivos selvagens em que ninguém sabia falar, ninguém sabia se entender. Tudo no princípio era bicho mesmo e bichos ferozes. Quantas fases da luta do nada pelo nada, por tudo e todos terminarem em nada. Hoje é que estão vendo e sabendo que passaram por fases tenebrosas e horrorosas. Só na fase de monstros passaram por várias fases de monstros, até deixarem de ser monstros. Depois passaram pela fase de selvagens, que foi uma porção de fases de selvagens, porque no início ninguém sabia falar. Até que começassem a se entender quanto sofrimento. Depois a fase dos habitantes da pedra, de tocas de pedras.
Depois a fase de que ninguém tinha instrução. Quanto sofrimento, quanta lapidação, até que chegou a fase da formação das coisas, feita pela energia magnética, que começou a desenvolver a fala. Depois da fala desenvolvida e a voz, porque eram gagos, custaram muito terminar a gagueira. Veio a fase do pensamento. Começou então a formação das letras, das palavras, dos nomes, isso em grego, em latim, em hebraico. Foi um custo para acertar, até que chegaram no início dessa civilização pelo desenvolvimento do pensamento. Hoje, todos com o pensamento e a imaginação desenvolvido. E agora, no término da fase do pensamento, entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento da máquina do raciocínio, e todos dentro da fase racional, sem saber, por todos estarem vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer, todos pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Até que todos passem a se conhecer, o sofrimento já destruiu muitos. E por estarem ligados às duas energias do chão, continuam aí no chão, se transformando em classes inferiores. E se não fosse a lapidação feita pela natureza, essas duas máquinas do chão, o pensamento e a imaginação, ainda estariam paralisados na fase de monstros, na fase de selvagens, na fase dos habitantes da pedra e na fase em que ninguém tinha instrução. Se não fosse o pensamento e a imaginação e a morte, as transformações de uma vida para outra ainda estariam paralisados nas fases passadas. Para ver que a morte é uma transformação natural da natureza. Teve necessidade de existir essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Teve necessidade de existir. Se não fosse isto, não alcançariam a civilização. E da civilização, mudando para a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Na fase de monstros, guinchavam e urravam como feras bravias. Já nas últimas fases de monstros, já estavam se entendendo por acenos e depois passaram para a fase dos primitivos selvagens. Esses também muito rudes. A imaginação, a que desenvolveu a voz e as palavras, passaram por outra fase que todos viviam falando, cantando. Para ver que nessas 21 eternidades passaram por horrores horríveis, por lapidações horrorosas e tenebrosas. E por isso, muitos entendendo isto e compreendendo isto, não querem ser mais assim, querem é raciocinar. Porque nessas duas máquinas do chão, manteve esse curso primário para a lapidação dos pensadores. E por isso, todos agora querem é raciocinar. E por isso, muitos estão tratando de estudar 3, 4 livros por dia,
para ver o seu raciocínio o mais depressa possível ser desenvolvido e começar a florir racionalmente, porque passaram a saber quem foi o pensamento, quem foi a imaginação, quem foi o raciocínio e de onde ele é. E por isso, hoje, todos querem raciocinar, para começar a acertar em tudo, por intermédio do desenvolvimento do raciocínio. Raciocinando, estão subindo para o primeiro mundo e pensando, estão descendo para as classes inferiores. Diante disso, todos querem somente raciocinar. O raciocínio acima de tudo e o pensamento abaixo de tudo. Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. E por isso, todos têm raciocínio para raciocinar. E o raciocínio desenvolvido é o encontro com o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É o raciocínio supremo, que é tratado como racional superior. Raciocinando, está caminhando para o encontro com o verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, um raciocínio superior a todos os raciocínios da Terra, que são os aparelhos racionais. E na fase do pensamento, estavam na classe de animal racional, que vem a ser animal de origem racional, que vem a ser todos de raça racional, para ver que raciocinando está caminhando para encontrar o raciocínio superior a todos os raciocínios. Quer dizer, um raciocínio superior a todos os animais racionais. São animais racionais, porque todos têm a máquina do raciocínio, por serem filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. O raciocínio supremo, o racional superior. E por isso, esse conhecimento é do verdadeiro Deus, o conhecimento da cultura da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E o verdadeiro Deus é racional, para ver que estão na estrada certa e correta por ser racional. A estrada do encontro com o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os racionais, a todo animal de raça racional, para ver que a cultura natural da natureza é a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, um racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios que são todos de raça racional. E é por isso que na cultura racional não existem mistérios, nem finitos, nem transfinitos, porque é a cultura do verdadeiro Deus. Agora, a cultura artificial, a cultura que sempre manteve os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos, por ser uma cultura feita
para a lapidação do animal racional, para ver que no desenvolvimento do raciocínio está indo ao encontro do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os animais de origem racional, a todos os animais racionais, para ver que o verdadeiro Deus é racional, o racional superior, um ser do verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional. E por isso, a cultura racional é uma cultura universal. Por isso, o livro chama-se Universo em Desencanto, desencantando todos desta cultura artificial, esta cultura primária. E por ser primária, foi feita para a lapidação do animal racional. E por isso, aí estão todos sendo lapidados por ela. E essa é a causa de serem sofredores e destruídos pelo sofrimento, para ver que a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. E por estarem sendo lapidados por esta cultura, é que todos penam que faz pena, e muitos penam demais, e outros penando que não aguentam mais penar, porque a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. E todos sendo lapidados pela natureza, pelos maus tratos naturais da natureza. A natureza só passará a regular certinha quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Então, a natureza passará a ser regida totalmente pela energia racional. E a natureza regida pela energia racional passa a favorecer todos que estão ligados a ela e proteger todos que estão ligados a ela. E daí sumirão todas as doenças, por a natureza estar equilibrada como todos os seus habitantes. Todos equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. E a natureza acompanha o mesmo equilíbrio, por estar ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional, a energia do primeiro mundo, o mundo racional. Passarão então a viver num paraíso racional. Cessam todos os maus tratos da natureza e cessam todos os males artificiais. Não haverá doença mais nenhuma para destruir ninguém. Enquanto todos permanecerem ligados a essas duas energias do chão, estarão desregulados e a natureza desregulada também. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a natureza passará a regular certa e terminarão todos os seus males e toda a sua revolta contra os seus habitantes. Ela é revoltada contra seus habitantes e, por isso, frio de matar, lapidação da natureza, enchentes de matar, lapidação da natureza, temporais de matar, lapidação da natureza, maremotos, lapidação da natureza, ventos destruidores, lapidação da natureza, doenças incuráveis,
lapidação da natureza. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a natureza cessa seus maus tratos. Cessam todos os males da natureza. Cessa a revolta da natureza e cessam todas as doenças da natureza, porque a natureza, estando regulada pela energia racional, todos estarão equilibrados pela energia racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, e o mundo se tornará um paraíso racional. Mas para quando é isto? Pergunta o leigo. Estão a caminho com o desenvolvimento do raciocínio para encontrar todas essas realizações. Nem só todos passarão a ficar equilibrados pelo raciocínio, como a natureza também equilibrada pela energia racional. Deixando de existir todos esses maus tratos, sumindo todas as doenças, não existindo mais doença nenhuma. Por quê? Porque todos estão ligados à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita do primeiro mundo. E ligados à energia racional, desaparecerão todas as doenças que existem. E a natureza ligada à energia racional passa a regular certa, numa temperatura que favorecerá a todos, por a natureza estar ligada à energia pura, limpa e perfeita, a energia mais poderosa que existe, a energia racional. Passarão a viver num verdadeiro paraíso racional, para ver que mudança inacreditável. Mas a verdade é essa. É o que todos vão ver, é o que todos vão assistir. A transformação desta deformação para o seu verdadeiro estado natural, que é a ligação de todos e de tudo à energia racional. Todos ligados a uma energia só, a energia mais poderosa que existe. E por isso é pura, limpa e perfeita, por ser do primeiro mundo. A ligação dos dois mundos em um só, e continua o progresso racional, o progresso da energia racional. Essa é que é a brilhante transformação desta deformação para o seu verdadeiro estado natural, que é a natureza, e todos ligados à energia racional. A natureza passará a ser pura, limpa e perfeita. Cessarão todos os maus tratos, desaparecerão todas as doenças. Por quê? Porque todos estão ligados à energia racional e à natureza também, porque tudo se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra e de uma maneira para outra. E por tudo se transformar, a natureza e todos chegarão a este ponto de equilíbrio, por tudo ir se transformando para melhor, por a natureza ser de transformações. Chegarão todos a esse estado do grande esplendor racional. Por quê? Porque a energia racional é uma energia pura, limpa e perfeita. E todos ligados a ela e à natureza passa a ver a pureza limpa e perfeita.
tudo isto que existiu e que existem, todos esses males, é para a lapidação do animal racional, para a preparação e purificação do animal racional. Por isso, o animal racional está passando por todos esses expurgos, que é o sofrimento feito por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Mas tudo muda com o tempo, com as transformações, e chegará a época desse grandioso período, porque tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. E a forma racional é a forma pura, limpa e perfeita, por a energia ser a energia mais poderosa que existe, por ser pura, limpa e perfeita, a energia do primeiro mundo, o mundo racional. Por a natureza ser de transformação e por meio das transformações, a natureza chegará a esse estágio de regulagem perfeita. Por a natureza e todos estarem ligados à energia racional, a energia mais poderosa que existe, por ser do primeiro mundo. É pura, limpa e perfeita. E todos ligados a essa energia passarão todos a ficar igual a ela e a natureza também. Para ver que é fantástica e extraordinária a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. É fantástica e extraordinária e assombrosa, por ser a energia mais poderosa que está ligada à natureza, à energia racional. Com as transformações da natureza e as mudanças naturais da natureza, a natureza chegará em pouco tempo a esse estágio. Em pouco tempo, porque tudo muda, de hora em hora, a sua forma, a sua vida, pelas transformações pertinentes da natureza. Quem duvidar disto, duvida da existência do verdadeiro Deus, porque Deus existe. Se Deus não existisse, o primeiro mundo e o segundo mundo não existiam. Por Deus existir, é que existe o primeiro mundo e o segundo mundo, e as vidas do primeiro mundo e as vidas do segundo mundo. Prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. E quem duvidar disto, duvida de Deus. E quem duvida de Deus, não é filho de Deus. Porque os bichos têm este costume de duvidar de tudo que não conhece. Muitos não duvidam, mas os que ainda estão na categoria de bicho racional duvidam. Muitos sabem que a natureza, estando ligada à energia racional, e todos ligados à energia racional, o equilíbrio de ambas as partes existirá sempre, inegavelmente. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão cheios de uma infinidade de provas e comprovações, com base e com lógica, não duvidando de coisa nenhuma do que o primeiro mundo anuncia para o segundo mundo. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não têm tempo mais de perder tempo com a vida do nada.
porque passou a se respeitar pelas provas exuberantes que aí estão. E por se respeitar, todos que têm tempo de sobra estão estudando a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio o mais depressa possível, estudando 3, 4 livros por dia, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que com o raciocínio desenvolvido começa a acertar tudo na vida. Desaparecerão os desacertos, por estar ligado à energia racional, a energia mais poderosa que existe. Começa a acertar sempre em tudo na vida. E é por isso que todos que passaram já a se conhecer estão estudando 3, 4 livros por dia, os que têm tempo de sobra, para que seu raciocínio se desenvolva o mais depressa possível, por estar ligado à energia dele, a energia racional. E por isso, todos que já passaram a se conhecer, muitos não têm mais tempo para perder tempo, porque já viram que já perderam tempo demais na fase da lapidação do pensamento. Já passou pelas suas amarguras, feitas pela lapidação do pensamento e da imaginação. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem se libertar dessas duas energias do chão e se ligar somente à energia racional, a energia do desenvolvimento do seu raciocínio e do desenvolvimento da natureza, para que a natureza passe a ser equilibrada como racional. Hoje, a fase natural da natureza é a fase racional. É a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Quem pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio está contra a natureza, porque a fase da natureza é racional. Quem vai contra a natureza vai contra si mesmo. Quem vai contra si mesmo se desequilibra por viver contra si mesmo. E aí está esse monstruoso desequilíbrio, monstruoso, horroroso e pavoroso, que está se passando em todo o universo. Desequilíbrio físico, desequilíbrio moral, desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram essa mortandade da juventude. Esse mesmo desequilíbrio causou a liquidação moral, física e financeira. Causou esta fase de salve-se quem puder e se puder. E causou a falência moral, física e financeira. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento concorreu para esse desequilíbrio no mundo inteiro. E de muitos o pensamento já secou.
Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. E por não sentirem, se tornaram monstros. A causa da existência das monstruosidades que tanto revolta toda a humanidade. As monstruosidades. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer, não têm outra alternativa a não ser saber que tem que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores chegaram a esse extremo de falência moral, física e financeira. A causa? O desequilíbrio moral, físico e financeiro. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer, todos por uma voz só, temos que desenvolver o raciocínio, senão estamos perdidos, porque a fase do pensamento já terminou há muito. Prevalece agora para o futuro o desenvolvimento do raciocínio, que é o que muitos que gostam de si mesmo estão tratando de fazer. Porque estão vendo a balbúrdia entre todos os pensadores, no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou. E por a fase do pensamento ter terminado, os pensadores ficaram descontrolados de uma tal forma que a vida se tornou um inferno, um brigueiro entre todos, de uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Qual é a causa de todos esses distúrbios dos pensadores? A fase do pensamento que terminou. E por todos estarem vivendo artificialmente, não tiveram condições de sentir esta mudança de fase, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque todos que vivem artificialmente vivem contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir esta mudança natural da natureza. Mas viram que a natureza mudou por as suas mudanças bruscas que houve na natureza. Mudanças essas que ninguém esperava. Lugares em que o clima mudou por completo. Lugares frios fazendo calor e lugares de calor fazendo frio. Chuvas torrenciais, enchentes que nunca houve. E a humanidade alarmada com a mudança da natureza, sem saber por que a natureza mudou, sem saber que a fase do pensamento terminou e entrou na natureza a terceira fase da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, que muitos tratam de terceiro milênio. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o maior conhecimento a toda a humanidade de sua verdadeira redenção. E se tornou um lindo espetáculo as caravanas de solidariedade ao povo, se confraternizando com um gesto de amor ao próximo como a si mesmo. E essa confraternização é por todos os lugares do mundo.
todos levando o que conhecem para transmitir aos pensadores que vivem sem se conhecer, para que todos passem a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde vieram e para onde vão e para onde irão, se não passarem a se conhecer. Esta é a grande epopeia de confraternização racional. Todos admirados, os que vivem sem se conhecer, com infinidades de pessoas de branco, numerosos grupos internacionais por todos os lugares do mundo inteiro. Daqui a um pouquinho, é isto que todos vão ver: o mundo inteiro se confraternizando com a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos desse segundo mundo para o primeiro mundo. Salve!